em relação a uma decisão que Ló tomou em relação às suas filhas, e uma decisão que Ló tomou em relação a proteger aqueles hóspedes a qual estava em sua casa. O Bíblia vai relatar que são visitantes um pouco antes, mas também vai relatar que são 2 anjos enviados por Deus. Para que você possa entender melhor a mensagem, eu quero trazer um pequeno contexto até a gente chegar a esse momento. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 12 de uma chamada de Deus para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia fala claramente que a chamada é para Abraão. Porém, Abraão ele não sai só de sua casa para cumprir esse chamado. A Bíblia vai mostrar que Abraão sai com mais 2 pessoas. Um é Sara e outro é Ló. E aí eu me perguntei, se a chamada foi para Abraão e Sara ir junto, tudo bem, que é a mulher dele. Mas o que é que tem a ver Ló em seguir Abraão na chamada que é para Abraão? E existem 3 possíveis pontos que levam Ló a seguir Abraão. O primeiro é o vínculo familiar. Quando o pai de Ló morre, é como se Abraão se tornasse responsável por Ló. O segundo possível ponto é por conta da influência espiritual de Abraão sobre a vida de Ló. E o terceiro possível ponto é que Abraão chamou Ló para ir com ele. Ou seja, a chamada foi para Abraão, mas Abraão acabou chamando Ló para segui-lo. E apesar disso, eu queria abrir um parênteses de grande importância para a gente. Percebemos que se a chamada é para Abraão, e Abraão, por conta do vínculo familiar, por conta da influência espiritual, ele decide chamar Ló com ele. Mas lá na frente a gente vai ver Deus buscando um meio de fazer esse tipo de separação, pois o chamado era exclusivo para um e não para o outro. E aqui eu queria falar algo importante para você. Nem todo mundo que caminha com você foi chamado para o mesmo propósito com você. Nem todo mundo que caminha com você foi chamado com o mesmo propósito que você. Porque às vezes a gente gera um vínculo, uma amizade, um laço com a pessoa e fala: para onde tu for, eu vou. Se tu subir, eu desço. Se tu for pregar lá, eu vou. Se tu for para se mudar, eu me mudo. Se tu mudar de igreja, eu me mudo. E a gente precisa entender que nem todo chamado que é para o outro é para mim. E isso gera uma dependência muito grande na vida de muitos irmãos. Se o pastor sai da igreja, eu saio da igreja. Já aconteceu, já viu isso? Precisamos entender que não é sobre o chamado do outro que vai respingar no meu chamado. Deus tem algo para Ló e Deus tem algo para Abraão, vocês estão entendendo? Amém. Deus tem algo para cada um aqui em específico. Independente do seu vínculo de amizade, independente da influência espiritual, Deus tem para cada um chamado, um propósito. Mas apesar disso, Ló, ele segue Abraão. E a Bíblia vai falar que mesmo Ló, apenas seguindo Abraão, Ló prospera. A Bíblia vai mostrar que Ló prospera em animais e bens. E aqui eu queria trazer uma outra observação para nossas vidas nessa noite. As pessoas com quem andamos vai refletir quem nós somos hoje. As pessoas que já andávamos no passado também refletiam quem éramos no passado, você está entendendo? Tinha amizades suas e amizades minhas que não precisava me ver para dizer como eu era. Pelas minhas amizades você já conseguia me definir, dizer: ó, João é mais ou menos assim. Como é que sabe disso? Olha os amigos dele, como é que faz. O que eles falam, o que eles amam, como eles se vestem, as práticas dele. Então Abraão, ele leva Ló começa a acompanhá-lo, e aquilo que, da dosagem que Abraão é abençoado, Ló é abençoado. Isso também é para nossas vidas. Se você anda com alguém que gosta de vir à igreja, possivelmente você vai estar aqui em todos os cultos. Se você caminha, anda, conversa com alguém que gosta de ler Bíblia, você será o próximo que vai estar começando a ler a Bíblia. Se você caminha com alguém que busca práticas espirituais, como jejuar, se consagrar, você vai começar a pegar esse fluxo e vai praticar o que o seu amigo está praticando. Ou seja, com quem você anda, com quem você fala, com quem você conversa, vai refletir muito sobre sua vida. E a Bíblia fala que Ló, ele é abençoado porque está andando com alguém que é abençoado. É tão tal que Deus fala que Abraão, segue tu uma bênção. E isso respinga também na vida de Ló. Porém, nessa prosperidade de Abraão e Ló, a Bíblia vai mostrar que aquela terra a qual eles estão juntos acaba sendo pequena para eles dois. E aí o pastoreio tem uma confusão, os pastores começam a se intrigar um com o outro. E a Bíblia vai mostrar que é necessário haver uma separação dos dois. E o interessante é que quem toma essa iniciativa é o Abraão, o dono da promessa. E aqui a gente vê um ponto de humildade de Abraão em relação ao seu sobrinho Ló.
dizendo, olha, não vai dar certo, já está tendo atrito ali. Isso pode também gerar um atrito em nós. Estou colocando minhas palavras aqui. E a Bíblia fala que Abraão dá uma opção para Ló, para ele escolher para qual caminho ele quer seguir. Ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para lá, eu vou para cá, para que não haja mais esse atrito. A Bíblia fala que Ló, ele vai confiar naquilo que ele vê, naquilo que está ao seu alcance. E ele começa a dar um 360 graus, creio eu, e olha para uma terra que possivelmente é próspera, é frutífera. E ele fala, rapaz, eu acho que eu vou para o lado de lá, que é próximo da cidade de Sodoma. E Abraão vai no sentido contrário. E aqui eu teria também compartilhado com você algumas lições. A humildade nos levará a lugares que a gente nunca imaginou, amém? Amém. Mesmo Abraão sendo o dono da chamada, o dono da promessa, ele humildemente fala, ó, escolhe um lugar para tu ir, cara. Eu não vou, o negócio é comigo que Deus me chamou. Tu tá vindo de arrego, eu sei que eu te chamei e tal, mas a parada é comigo. Abraão foi humilde, dizendo, irmão, qual é o melhor caminho para você? Escolha, decida. Ló, ele confiou naquilo que os olhos dele poderiam ver. Abraão confiou em Deus. Porque a prosperidade, a bênção, não estava no local, estava em Abraão. Se Abraão fosse para o deserto ia ser próspero. Se Abraão fosse para qualquer outro lugar, aquele lugar seria alterado. Porque a bênção estava com ele. Ló pensou que a bênção estava na terra quando estava enxergando. E acontece essa separação. A Bíblia fala que Ló vai para uma cidade próxima a Sodoma. E aqui é onde começa a grande questão. No capítulo 18, Deus vai prometer um filho a Abraão. Mas já no meio desse versículo 18, Deus vai começar a perceber que pecados de Sodoma e Gomorra está chegando à sua narina, e ele deseja fazer algo contra essa cidade, que seria destruí-la. Porém, todavia, a Bíblia vai falar da intimidade de Deus com Abraão. E ele fala, olha, antes de eu fazer isso, eu vou falar com o meu amigo Abraão o que eu estou pensando em fazer. E ele pega e revela o desejo do seu coração para Abraão, das suas intenções em destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão sabe também que Ló se encontra lá. E ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Começa a conversar com Deus, se aproximar, a Bíblia fala. Ele se aproxima de Deus e fala, olha, lá eu sei que o pecado tem te inquietado e tem te gerado um tipo de desejo de resolver aquela questão. Mas é justo destruir a cidade por conta dos ímpios, mesmo tendo alguém santo lá, alguém puro, alguém reto? E aí, Abraão vai jogar uma deixa para dizer, olha, se tiver 50, o Senhor tem misericórdia, se tiver 50, dá para liberar. Aí Abraão, acho que esse rapaz não tem 50 não, pelo estilo de vida daquela galera, não dá. Mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, e aí Deus, ele se cala, e ele envia 2 anjos para ir para esse local, para espiar esse local, e também discernir o que estava acontecendo, apesar da sua soberania e sabedoria, mas Deus decide agir assim. Envia 2 anjos para aquela cidade, e no versículo 1 do capítulo 19, vai dizer que estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão, perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e recebeu-os de joelho. Veja só, Ló estava na porta da cidade. Aqui eu já queria não naturalizar a questão do texto, mas começar já a espiritualizar o texto daquilo que Deus vinha comunicando comigo. Ló estava numa posição de prontidão, estava posicionado, estava na porta da cidade. E a Bíblia fala que ele vê esses 2 anjos, esses 2 homens, e a Bíblia fala que Ló, ele se ajoelha, encostando o seu rosto no chão. Para poder trazer clareza e que você comece a pegar espiritualmente as palavras que eu estou citando aqui, e você começar a entender de forma espiritual. Quando Ló, ele percebe a presença, ele se prostra diante da presença. Ele se humilha diante dos 2 anjos, ele fala, irmão, isso aqui é algo de Deus, tem algo diferente, não dá para ficar na posição de homem natural, eu preciso me colocar na posição de homem que reconhece o quão pequeno eu sou, o quão pecador eu sou, o quanto falho eu sou, e diante da presença, está aqui a primeira dica para você, se prostre diante dela. A Bíblia fala que ele se prostra com o rosto no chão e diz, senhores, estou aqui para servi-los, por favor, aceite o meu convite e venha se hospedar em minha casa. Segundo ponto, quando Ló percebe a presença, ele se prostra diante da presença. Quando ele se entende que
que a presença está naquele local, ele não só quer que a presença fique do lado de fora, mas ele pede para a presença estar na casa dele, e que você possa perceber que esse estar na casa está dentro de você, espiritualizando aqui o texto, quando você percebe a presença, meu irmão, porque tem crente que quando ele sente um ambiente espiritual, ele acha que aquilo ali é só um momento, ele não consegue pegar para ele e trazer para ele. Ele alegra, ele adora, ele bate palma, ele fala em línguas, mas fica fora a presença. Ele não consegue trazer para dentro. Abraão fala, meu irmão, isso aqui é presença. Não dá para deixar isso aqui do lado de fora, eu quero isso aqui na minha casa. Eu quero isso aqui dentro de mim. Sabe, existem alguns cultos de sé que acontece aqui, que o negócio pega fogo. E será que a gente deseja aquilo domingo a domingo, ou você deseja aquilo dentro de você, dia após dia? Que toda ceia seja assim, não, que todo dia seja assim, porque eu não quero essa presença apenas no culto de ceia ou qualquer outro culto, mas eu quero essa presença dentro de mim, que não vai depender de um culto específico, não vai depender de uma campanha, vai depender daquele que vê e traz para dentro, traz para casa, traz para o templo, que é você mesmo. E ele pede para que os homens vá para a sua casa. Ele fala, os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali, depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. E eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto. Cara, essa palavra aqui eu também queria que você espiritualizasse. Insista na presença. Você percebe a presença, você quer trazer ela para dentro e você talvez ainda não conseguiu, insista. A Bíblia vai falar que Ló insistiu que eles entrassem na casa. E precisamos trazer isso como lição para a nossa vida. João, eu leio a Bíblia e não entendo. Insista. João, eu oro e não sinto a presença. Insista. João, eu jejuo e não vejo nada acontecer. Insista, meu irmão, porque a Bíblia fala que quando Ló insistiu, eles aceitaram. Quando ele insistiu, eles disseram, beleza, a gente vai para a tua casa. Tu não é um cara que desiste fácil. Tu não é um cara que está disponível para ou não. Você está buscando. E Jesus vai ensinar isso àquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. E a Bíblia fala que eles aceitam e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar. A Bíblia fala, não é um jantar. A Bíblia fala um bom jantar. Olha o detalhe da questão. A presença estava ali, Ló consegue trazer para dentro. E Ló agora quer entregar não qualquer coisa para a presença que está lá dentro da sua casa. Ele fala que mande preparar um bom jantar. E a pergunta é, o que é que eu, o que é que você tem preparado, tem entregado a Deus de qualidade? Não é só vir ao culto. O que é que eu tenho entregado de qualidade a Deus? Será que é a minha vida? Será que é a minha adoração? Será que são as minhas intenções? Será que é o meu estilo de vida? Não é entregar, como aconteceu na oferta dos dois irmãos, que um foi de todo jeito e o outro foi aceito. É algo bom, entregar algo de qualidade, algo diferente. E a Bíblia fala que Ló pede para fazer isso, quando ele percebe que a presença agora está dentro de sua casa. Quem está entendendo? Fica bem. Amém. Os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram, onde estão os homens que entraram na sua casa essa noite? Tragam-nos aqui para fora, pois queremos ter relações com ele. E aqui vem o versículo 6, a qual lemos, onde Ló vai dizer, Ló saiu para fora com os homens. A Bíblia fala, ele fechou bem a porta. Quer trazer também um ponto em relação a isso? Algo agora está dentro da casa de Ló. E algo do lado de fora quer tirar algo que está dentro. Tem que pegar espiritualmente o que eu estou falando aqui. Certo? Não leia, não entenda o texto na sua naturalidade, mas na sua espiritualidade. Tem algo que Ló conseguiu colocar para dentro de casa. E tem algo fora da casa querendo tirar algo dentro da casa. A presença que estava fora agora está dentro. E tem alguém fora da presença que quer tirar a presença. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Talvez você lutou, pelejou, está até hoje lutando para se manter firme na fé, para não abandonar a fé. E precisamos discernir que sempre vai vir alguém que está sem a presença, que vai querer tirar a minha presença. Tirar aquilo que eu lutei para conseguir, aquilo que eu insisti para colocar para dentro. A Bíblia fala que Ló fecha a porta. Ele não quer perder aquilo que está dentro.
Ele vai para fora para resolver, mas sem perder a presença. Ei, meu irmão, precisamos entender que somos crentes, amém? Representamos o reino de Deus na terra, amém? Muitas vezes queremos resolver tais coisas que inclusive podem fazer com que eu perca a presença. Tem gente que quer sair da presença para resolver problema. Isso não existe, meu irmão. Ló fechou a porta para que não perca a presença e vai resolver naturalmente. Olha, não faz isso não, deixa os caras quietos. Essa é a postura de crente, meu irmão. Precisamos nos conscientizar que eu não posso tentar resolver algo que leve eu a perder a minha presença. Se vai te tirar da presença, não deixa quieto. Entrega a Deus, vai orar. Não abre a porta e perde a presença, e perde a razão, e perde o direito. Ló, ele sai para tentar resolver, mas sem querer perder a presença, ele fecha a porta e diz, por favor, educadamente. Por favor, meus amigos, Ló conhecia quem eram os caras. Os caras sabiam quem eram Ló. Ló morava ali já há algum tempo. Não cometa esse crime, preste atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês, para que façam o que quiserem. Essa é uma atitude que nos confunde muito a cabeça. Ló ofereceu suas filhas em lugar daqueles hóspedes. Essa atitude a Bíblia não aprova. É tão tal que Deus não permite que isso aconteça. Precisamos entender Ló, porque naquela época a cultura da hospitalidade era algo muito importante. Era sagrado. Aquele que estava hospedando tinha o dever de proteger, era a obrigação do anfitrião proteger o visitante. E ali, num processo de pressão psicológica, imagina a sua casa cercada por homens, querendo tomar aquilo que está dentro da sua casa, diz assim, eu quero vocês, eu quero eles, bota ele para fora. E Ló ali, meu irmão, com uma cultura impregnada, com a obediência em proteger os hóspedes, coberto de uma pressão, ele vai entregar algo para esses homens. Ele vai fazer uma proposta para aqueles homens. Olha, eu tenho isso aqui de valioso, mas não mexe nisso aqui não. Essa questão nos mexe muito. Que faz? Faça o que quiser, porque o meu dever é de proteger. E aqui eu queria trazer uma lição para você. Uma outra lição muito espiritual. Ló estava disposto a entregar algo muito importante do que perder algo extremamente importante. Existe algo importante, existe algo extremamente importante. Ló estava disposto a fazer isso, a entregar algo muito importante para preservar algo extremamente importante. Estava disposto a entregar às suas filhas um presente de Deus para não perder a presença de Deus. Logo, quando ele chega nesse nível, meu irmão, eu queria trazer para o lado espiritual mais uma vez, espero que você esteja pegando. Existe algo importante, mas existe algo extremamente importante. Essa atitude de Ló gera uma pergunta confrontante em meu coração, e eu queria também repartir para o seu coração o que eu e você estamos dispostos a perder para preservar a presença, a preservar a nossa salvação. Eu não sei o que está em jogo para você, eu não sei a qual medida você encontra em relação a isso aqui, é muito precioso, a tal ponto de você até mesmo abrir mão da presença por conta de alguma coisa. Precisamos entender que nós, como cristãos, o negar Jesus, ele nem sempre virá como uma pergunta. Se eu perguntar qualquer um aqui, você nega Jesus? Talvez você fale, não, nunca, jamais. Mas nos dias atuais, o diabo não tem utilizado da pergunta negar Jesus. O diabo tem usado de outra estratégia. A estratégia que o diabo tem usado não é de responder se nega ou não nega. O diabo tem usado a estratégia da decisão. Quantas decisões já tomamos que refletem que negamos a Cristo? Quantas escolhas erradas nós já fizemos? Que isso vai refletir o quanto dizemos sim para Jesus e não para Jesus. Essa é a realidade da prova da fé. Raramente ela vem em formato de pergunta, mas ela vem em formato de decisão. É naquele momento da dividida, pego ou não pego, minto ou não minto, falo ou não falo, entrego ou não entrego, vou ou não vou, faço ou não faço. É ali que está o negar Jesus e o não negar Jesus. É na decisão. É ali onde Deus nos coloca à prova. É ali onde a nossa fé é provada se realmente
Somos aquele crente que bate no peito e fala: eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou dirigente, eu sou. Mas na hora da decisão, você sai pela culatra, você sai de fininho, você fica calandinho, você não se posiciona, você não se expressa, você não abre a sua boca para professar a sua fé no ambiente a qual você se encontra. É nesse momento que você está negando. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. A Bíblia vai mostrar que Ló, diante de uma dividida, ele fala: olha, eu prefiro perder isso aqui no momento do que perder o que eu insisti para ganhar, insisti para colocar para dentro de mim, para dentro da minha casa. Essa é a pergunta confrontante que eu queria ficar na sua cabeça. O que é que tem de importante em sua vida hoje que te faz deixar a dividida sobre negar ou não negar? Isso é uma palavra que me abala muito, me confronta muito, porque nós somos seres humanos e geramos desejos, geramos sentimentos nas pessoas, geramos apego e geramos afeto. E no momento de uma decisão, é onde nós vemos quem realmente é crente ou não, quem realmente ama a Jesus ou não. Se a gente for ver relatos missionários, para um homem negar a sua fé, aquele que está perseguindo o crente, ele não mexe com o cara, ele mexe com o filho do cara. Eu vi um que ele mutila a mão do filho dele, dizendo nega, o cara não, ele tangue a mão do filho, cortando de pedacinho em pedacinho para o cara. Ou seja, é uma decisão, é diante de um confronto, é diante de um momento de pressão, ali que nós nos colocamos em ser ou não ser cristão, em levar a sério a fé a qual nós pregamos, lemos e oramos. Porque é necessário a gente entender que o ganhar do reino de Deus não é ganhar da terra. Nesses últimos anos a igreja tem associado muito. Um cara que é cheio de Deus é um cara que ganha muitas coisas de Deus. E não tem nada a ver com isso. Às vezes é fruto do trabalho do cara. É fruto de uma organização. Eu me lembro, eu fui cortar o cabelo um dia desse. Eu encontrei um amigo de infância. Fui cortar o cabelo, que já estava mal alinhado, que meio fio de calçada, que já, na moral mesmo. Disse: fulano, sou eu, e aí, João? Disse: rapaz, tá bem, disse, graças a Deus, tal. Ele foi lá cortar o cabelo dele, dar o grau, eu estava com 20 reais no crédito para cortar o meu. Quando eu vejo o bicho arrumado com um chaveiro, com um bagulho Chevrolet aqui, eu disse: bicho, tá bem de vida mesmo. E aí a gente começou a lembrar um pouquinho da história da nossa infância. Ele fez: João, tu se lembra daquele tempo que tu me abusava, ele era meio gordinho assim? A gente chamava de Rei Momo. Aí tu lembra daquele tempo que me abusava? Eu me lembro, naquele tempo ali, os pais já estavam me ensinando a criar uma previdência privada e começar a poupar. Eu disse: rapaz, foi mesmo. Quando naquele tempo eu te abusava, ele era naquele tempo. E eu gastando meu dinheiro com videogame, bola de gude, e já estava poupando. Às vezes é fruto de uma organização pessoal da pessoa. Às vezes é fruto de decisões. E eu vi que de fato isso faz total diferença. E às vezes eu posso dizer: rapaz, esse cara é muito abençoado. O cara estava arrumado, tinha um carro, mas eu era crente, ele não era. Eu era mais próximo do que ele. Mas precisamos entender que o Evangelho, a graça, o amor de Deus não se associa a quanto eu tenho na conta, amém? O quanto eu sou abençoado não define o quanto eu gasto, o estilo de roupa que eu visto, o quanto eu compro, o quanto eu viajo, mas o quanto eu perco, o quanto eu nego minha vontade, os meus prazeres, o quanto eu renuncio à minha carne. Isso revela o quão próspero eu sou, não no material, mas no espiritual. E Ló estava abrindo mão de algo valioso, eram suas filhas, mas a presença de Deus era maior. Aqueles hóspedes valiam muito mais, porque era obrigação de Ló protegê-los e trazendo para nós a presença de Deus, a salvação. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia! Glória a Deus! Quanto você compra, o quanto você gasta, quanto é seu cheque especial, quanto é seu cartão de crédito, quanto é as suas amizades que têm influência. Mano, você não entendeu ainda o Evangelho. O Evangelho é sobre perder para ganhar, é descer para subir, é morrer para viver. Aqui eu queria listar alguns homens de Deus que revelam o quanto eles eram apaixonados por Deus e prósperos a Deus, por aquilo que eles tiveram a atitude de perder. Um dos homens é o próprio Abraão. A Bíblia vai falar que Abraão entrega o seu único filho por amor a Deus e obediência a Deus. Esse homem foi o pai da fé, não por aquilo que ele ganhou, mas porque ele estava decidido a perder para Deus. Outro homem é o Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele abre mão dos privilégios do palácio do Egito para viver o seu propósito. Outro homem é Davi, que a Bíblia vai
está decidido a perder o seu reino, o seu trono, mas não quer perder a presença de Deus. Outro homem é Jó, que após perder tudo, ele não abre mão de perder a fidelidade dele com Deus. Uma outra mulher é Ana, que pede a Deus um filho, e quando ele nasce, cresce, a Bíblia fala que Ana entrega conforme prometido. Ela preferiu obedecer do que perder a presença, perder a graça de Deus. Outra mulher é Esther, que abre mão da sua própria vida para obedecer a Deus e salvar o seu povo. Eu não sei qual é o sentimento, qual é o laço, eu não sei qual é o apego que você tem a algo ou alguém, mas precisamos nos libertar desse sentimento, porque o diabo pode usar desse sentimento para fazer você decidir negar Jesus. O que é que vem colocado no teu coração que você fala, se me pedir isso, eu fico meio assim, o que é? Precisamos trazer à tona. Eu tenho desejo de fazer um outro filho, ter 3. Mas eu olho para João Nicolas, que eu sou apaixonado, eu falo, rapaz, eu preciso me desapegar sentimentalmente desse cara aqui. Porque entre a dividida entre Jesus e ele, eu não posso estremecer minha fé. João Otávio é a coisa mais linda da terra, mas eu preciso me desapegar sentimentalmente dessa criança, porque numa dividida entre ele e Jesus, eu não quero ter 2 pensamentos, meu irmão. Entre meus bens, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu conquisto, entre minha mulher, entre minha mãe, eu não quero ter nenhum sentimento que me leve a pensar na possibilidade de negar Jesus. Esse seria um grande ato de libertação para nossas vidas. Mensurar o que é que me leva a pensar na possibilidade de negar Jesus num momento de decisão extrema, de pressão extrema. Dizer assim, meu irmão, esses dias eu estava conversando com manhã. Quando manhã fazia parte da outra igreja, manhã, se um cara botar a arma na minha cabeça e pedir para a senhora negar Jesus, diga a ele o seguinte, pode meter bala. É meu Deus do céu, tu é doido, é meu filho. Esse manhã, esse cara é doido, a senhora negar Jesus para me salvar. Pode descer chumbo, minha filha. Eu estou pronto, sabe? E às vezes eu preciso também me colocar nessa decisão. Você precisa se colocar nessa decisão. O que é que está vindo no seu coração que pode competir com Deus? Se me pedir a moto, hoje tu é doido. Se me pedir a casa, hoje tu é doido. Se ele pedir meu emprego, hoje tu é doido. Se ele pedir meu carro, hoje, aí eu nego. Se ele pedir meus filhos, qual é a dividida do meu coração? Será que vai ter luta? Nesse momento, nessa vírgula, nessa fração de milésimo, em pensar na possibilidade de negar Jesus, já neguei. Precisamos nos desapegar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que de fato existe um sentimento. Construímos, é uma vida muitas vezes. É algo que a gente levou, educou, criou, investiu. Às vezes é um relacionamento saudável, um casamento de Deus. E num momento de pressão psicológica. Eu estou falando essa mensagem aqui porque eu estou vendo as últimas notícias. E tem me preocupado. Hoje em dia a gente parece que está tudo bem, mas tem algo nos bastidores acontecendo, meu irmão. Quando a pandemia chegou, antes de chegar aqui, estava em outro país. A guerra está em outro país, mas pode chegar em frações de segundos. Pessoas que estão promovendo a morte de cristãos, muitos deles estão em outro país, mas pode chegar aqui no estralar de Deus. E como é que está meu sentimento em relação a negar a Jesus, a seguir a Jesus, a nunca renunciar à minha fé? Eu não falo de renunciar com palavras, mas das minhas atitudes. Como está o meu coração em relação a isso? Será que eu estou pronto para ver toda a minha família? Me desculpe elevar esse pensamento extremo assim, mas é só um treino psicológico. Será que eu estou pronto para ver minha família queimada viva, para não negar Jesus? Será que eu estou pronto em ver um parente meu sofrendo tortura até o momento que eu nego? Será que eu estou pronto sentimentalmente, visualmente, por meio da opção de escutar os gritos e dizer não nego, não nego, não nego? Esse era um pensamento que eu queria levar ao seu coração. Não por medo, eu não quero gerar medo em você. Eu quero gerar uma preparação para o que pode acontecer, meu irmão. Porque as escrituras falam que chegará dias de dores. E essa dor não é a dor de cabeça que eu vou na farmácia e resolvo. Essa dor não é a dor que eu vou na UPA, no meu plano de saúde, e eu resolvo. É uma dor que pode ser marcante na alma. Uma dor que pode espedaçar você. Uma dor que faça você nem dormir mais. É a dor da perda de um parente por amor a Cristo.
É a dor de perder o que você tem materialmente por amor a Ele, por amor ao chamado que Ele designou a você. Eu quero preparar meu coração para isso. Eu ainda não sei se eu estou 100% pronto, meu irmão. Por isso que eu falei ao pastor Alberto, eu acho que não estou. Essa palavra é difícil. Essa palavra é difícil de pregar. Porque eu tenho pessoas especiais na minha vida. Eu estou gerando filhos, eu estou tendo um relacionamento saudável, sólido, mais de 10 anos juntos. E eu sei que tudo pode acontecer. Eu preciso me antecipar. Eu preciso me antecipar. O quanto eu estou disposto a perder por amor a Cristo revela o quanto eu vou ganhar de Cristo. O quanto eu estou disposto a perder por amor a Cristo revela o quanto eu vou ganhar de Cristo. E o próprio Jesus falou: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama filho e filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama carro, casa mais do que a mim não é digno de mim. Madrugamos se um filho nosso adoecer. Será que madrugamos por amor a Cristo? Investimos todos os nossos recursos na vida dos nossos parentes para não ver eles sofrer. Será que investimos todos os nossos recursos para ver a igreja de pé? Sacrificamos, faltamos o trabalho para não ver ou socorrer alguém. Será que faltamos o trabalho para dizer: eu vou adorar a Deus, mesmo que desconto do meu salário? Será que estamos dispostos a dizer assim: esse dia eu poderia lanchar, mas eu quero ofertar na vida de alguém? Precisamos colocar isso na mesa. Será que amamos mais a Deus mesmo? Será que de fato existe algum confronto em nosso coração que fala: rapaz, eu estou vivendo a minha vida, buscando andar certinho, mas se colocar esse versus esse, eu não sei. Esse é um coração a qual Deus não quer encontrar. E talvez Ele trouxe você aqui para preparar o seu coração para isso. Aleluia. Deus, Ele não é